Mais um Legado do Rei chegando para você, com muitas histórias do Edson, resenhas do Pelé, do Julião, Gasolina. Tem mais algum apelido que a gente não sabe ainda, Flavícia? Não, que a gente não saiba, não. Mas vão trazer, né? É impossível, Pode né? ser, né, Bola? Sempre uma surpresa. É, né? Sempre. Sempre uma surpresa. E hoje, a semana passada, nós fizemos o programa pré-aniversário e hoje estamos gravando no dia do aniversário. Então, hoje um dia muito especial, porque aniversário, para mim, é uma data super importante. Afinal, a gente celebra a vida... Vou começar a chorar. A vida das Pode pessoas. chorar. O programa é seu. E hoje, em especial, aniversário do meu pai. Ele amava comemorar o aniversário dele. E eu... sempre agradeci pra caramba ele, porque ele me deu a coisa mais importante, a vida. Então, sempre foi um momento muito especial e hoje a gente trouxe uma pessoa mega especial para comemorar o aniversário com a gente. Muito, né, Flávia? Hoje, indiscutivelmente, o maior presidente de clube do Brasil. Com certeza. Resgatou o São Paulo e, recentemente, foi campeão da Copa do Brasil, o único título que faltava na galeria desse gigante. Júlio, prazer em tê-lo conosco. Obrigado, querida. Grande, olha, para mim é uma honra muito grande, Flávia, Bola, tá aqui na Placar e tá nesse momento especial, né? Tamanho carinho, respeito que nós temos pelo Pelé, é um mito, né? E o legado do rei, um nome muito feliz, eu acho que vocês têm essa missão, mais do que qualquer coisa. E nós temos, né? De levar as qualidades, a simplicidade e a humildade dele. Então, estou muito feliz de estar aqui também emocionado, porque Pelé se confunde com bola, com futebol, com campinho, com humildade. Ele é tudo isso. Então, nós temos que reverenciar. Sempre. Sempre, né, Bola? E aqui, aproveitando, Júlio, o pôster para você, torcedor de São Paulo. Que bonito, hein? O pôster da Placar, tradicionalíssimo, campeão da Copa do Brasil. Você colecionava muito pôster quando era garoto? Muito. Eu sou legal, do tempo né? do álbum de figurinha, do jogo de botão. A gente jogava botão na década de 60, final de 60 e início de 70. Então todos os grandes times do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Então a gente tinha jogo de botão. E a coleção de figurinha era muito bom. E claro que tinha as figurinhas carimbadas, né? O Rei era uma delas, Pedro Rocha, Gerson. Então era um momento muito especial. Na infância tinha isso, hoje a infância mudou, mas tinha o jogo de botão, o futebol de rua, e o Pelé está dentro desse ambiente na nossa consciência. O quanto ele fomentou tudo isso. Exato. E a gente comentava fora do ar o quanto o Pelé seria grande hoje. Nossa. A marca, o atleta, tudo que envolvia o Pelé. Você, como um homem da publicidade, do marketing, dá pra ter noção de tudo isso, Júlio? Você sabe, Bola, Flávio, outro dia eu tentei fazer um exame meu aqui do produto Pelé, se fosse nos tempos de hoje. Eu não consigo chegar num número. É algo inacreditável. Quando a gente vê Messi, Cristiano Ronaldo, com toda a qualidade que eles têm, claro. O Pelé era uma coisa que não dá para você calcular, né? Muita gente fala, hoje no futebol de hoje, hoje tem gramado bom, tem chuteira boa, tem bola boa, camisa leve. Você imagina o Pelé com a arte que ele tinha, a genialidade dele, com a força física dele, ele seria uma questão quase imbatível, como já era na década de 60. Se o Santos se preocupasse naquela época em tentar priorizar Libertadores, etc., ganharia muito mais. O Santos saía excursionando, tinha um calendário para isso. Então o Pelé hoje seria um produto que é incalculável. Porque com a globalização, você vê como é difícil achar imagens, né? Temos muitas, mas é difícil. Eu mesmo tenho um jogo que era uma pré-despedida do Pelé no Pacaembu, São Paulo e Santos. O Cláudio Adão fez o gol do Santos e o Piau, jogador que mora em Piracicaba, fez o gol. Essa imagem eu nunca achei. Até eu falei um dia com o Aníbal, ele procurou também, não achou. Então tem coisas que ficam só na nossa memória. O Mauro Betti, que veio aqui há algum tempo, ele falou pra gente que às vezes essas imagens não foram gravadas porque não se gravava o jogo inteiro. O jogo todo. Ah, entendi. Gravava um pedaço, aí a câmera desligava porque o rolo tava... Tinha que trocar o rolo. E se perdia muitas coisas. Muitas coisas. Interessante, né? Hoje você
tem a nuvem que você vai Tudo. armazenando. Vai arquivando, né? E eu me lembro, eu no Pacaembu, era um domingo de muito sol, calor. Você viu né? o Pelé jogar muitas vezes? Então, eu vi muito na televisão, né? Eu não pude. Eu vi alguns jogos no Morumbi, no Pacaembu, mas já da década de 70, 72 pra frente. Mas eu não vi. Eu vi ele fazendo gol no São Paulo, eu vi o São Paulo ganhando dele. E ganhar dele era muito difícil. Sempre, Então era muito especial, né? Mas eu não vi muito. Agora eu vi muito por filme, né? Pesquisa. E muito na época, na década de... A TV Tupi era líder de transmissões e tal. Então a gente viu o Pelé, era uma coisa que honrava o Brasil, né? A camisa da seleção brasileira com o Pelé, pra mim, tinha um valor inacreditável. Era a chuteira mesmo, a pátria é com a chuteira vestida, porque o Pelé era o símbolo do Brasil, né? Então, foi muito bom, foi muito bom. Júlio, o seu pai que te fez esse amor pelo São Paulo, mas ele contava alguma coisa do Pelé? Ele lembra? Ele te passava as histórias, o que foi, né? Como Sim, foi eu vou te pra contar uma história, Flávia, essa pergunta é muito legal. Meu pai é falecido e meu pai teve uma época que foi guarda civil. Antigamente, em São Paulo, a guarda civil era uma farda azul e ele trabalhava no Pacaembu. E ele, claro, como todo mundo gostava muito do Pelé, então ele estava nos jogos do Pelé, embora São Paulino, era difícil ele pegar um jogo do São Paulo, e ele falou, graças a Deus eu não tinha escala contra o São Paulo, porque eu sabia que eu ia sair triste, a chance era maior. E ele brincava com o Pelé e tal, e o Pelé chamava ele de Vila Mariana, porque meu pai era lotado na Vila Mariana naquela época. Então ele contava essa história com o maior carinho. Pô, o Pelé passava, ô Vila Mariana, você está aí hoje e tal. Que legal. Então é uma coisa que eu nunca contei, tô contando aqui, você me propiciou isso. E meu pai era um grande São Paulino. Então ele falava assim, poxa vida, o São Paulo é um time maravilhoso, é uma marca da cidade, mas o futebol é o Pelé, né? Como futebol, como exemplo. Então foi um momento assim que nós ficamos com aquilo na cabeça, e eu querendo, sabe, conhecer o Pelé, fui conhecer o Pelé na felicidade depois de adulto. Mas eu imagino uma criança vendo o Pelé, como meu filho teve a oportunidade de ver, é um negócio que não sai da memória, esse é o maior registro. Né? Você fica vivendo aquilo. Então teve esse lance com meu pai, assim, que foi muito legal. E o do teu filho foi na pré-estreia do Pelé Eterno, Eterno. é isso? Teve uma pré-estreia no Palácio dos Bandeirantes, eu recebi o convite, e aí eu cheguei lá, você estava lá também? Tava lá também. Foi uma noite espetacular, né? Todo mundo de terno, gravata e tal. Justo, né? E na área de comunicação, tinha que ser, uma noite nobre. E nós estávamos lá assistindo, e tinha uma área reservada na comunicação, ele estava dando entrevista, acho que no Cartão Verde, ao vivo, que era um programa de domingo à noite, naquela época. Era domingo, com certeza. E nesse momento, eu estava lá, o meu filho assustado vendo o Pelé. Pô, é o Pelé, né? O Pelé, falei, é ele, depois a gente vai conversar com ele. E o Pelé deixou à vontade, porque fica um clima, né? Um ídolo, um fenômeno e tal. O Pelé falou, eu vou tirar foto com você, menino, deixa terminar o programa. Ele quebrava esse Ele esquema. quebrava com a simplicidade, porque ele sentia no olhar, né, aquela emoção. E nós ficamos ali. Aí, de repente, terminou, meu filho foi tirar foto, eu tenho até hoje, pena que eu não trouxe, mas depois eu mando, ele dando a mão pro Pelé, assim, com gravata, né, os dois assim. Acho que o Pelé não estava com gravata, ele tinha licença poética. Já tá de safari, né? Tá com um safari, Ou aquela aqui, uma redondinha. E aí, ele falou, pai, Júlio, vem tirar foto também. Então ele quebrava o protocolo, te deixava à vontade. E outras questões, eu fui uma vez para o Rio de Janeiro, no avião, indo para o Santos Dumont, ele com uma boininha, pensando que aquilo ele ia passar desapercebido. A tal da boina da invisibilidade. Da invisibilidade. E nós brincamos, e aí ele me deu carona com o carro dele até o hotel. E à noite nós nos encontramos no Maracanã, que teve um jantar de aniversário do jornal O Lance na época, que fazia acho que 10 anos, alguma coisa assim. O lance era do Rio, do Walter de Matos. Walter também. de Matos. Grande flamenguista. E você cruza com o Pelé como? Em que época? Como foi o teu primeiro contato com ele? Você lembra ou não? Olha, o primeiro contato com o Pelé, puxa vida, eu vou lembrar agora, eu acho que foi no começo da década de 80, que nós estávamos num evento, eu vou tentar lembrar o evento, e eu estava no mesmo lugar, eu não tinha sido convidado, mas eu estava no mesmo lugar. Aí eu falei, vou ficar, né? Quietinho, não era bicão, mas eu fiquei. Já estava lá. Eu vou lembrar direito. Eu vou lembrar. E ele passou, eu falei, vim aqui te dar um abraço. Falei, entra aqui. Era um evento de lançamento de algum produto. Eu era muito jovem, né? E eu entrei e fiquei lá um pouco. E tem uma foto dele, essa foto também é emblemática. Então, sempre ele quebrou barreiras.
Hoje o que a gente vê, tem muitos ídolos importantes e tal, mas o cara hoje tem 3, 4 agentes, é uma dificuldade. Então essa simplicidade foi o melhor exemplo que eu tive, assim, como ser humano, né? Eu que venho da essência da periferia de São Paulo, eu venho lá do extremo leste, né? Então a gente leva esses valores, né? Então eu lembro, acho que foi 81, 82, alguma coisa assim. E depois você chegou a fazer trabalhos com ele como publicitário? Não, nunca tive oportunidade. Nunca. Eu tinha... Uma vez ele visitou a Record e eu tive lá, mas nunca fizemos um trabalho publicitário, não. E tinha da Nestlé, a Nestlé fez um trabalho com ele, foi quando ele fez ele vestiu uma camisa do São Paulo, uma montagem, que ele era de todos os clubes, alguma coisa nessa linha, e eu também tive na pré-produção. Então, o Juvenal guardava esse quadro, que era o quadro dele com a camisa do São Paulo. Isso para nós teve um grande... Aliás, eu acho, né? Vocês devem saber melhor que eu. Em Bauru, se não me engano, ele jogou no São Paulinho de Curuçá. Pesquisa. Pesquisar. Michelete, isso é um trabalho pro Michelete, eu acho. E ele jogou, salvo engano, no São Paulinho do Curuçá. Então você vê que tinha lá um DNA. Já tem, já. É isso. Eu não tenho culpa disso. Nada, zero. Zero, né? Não tem... Vamos pesquisar. Eu posso estar enganado, mas eu, salvo engano, no Pelé Eterno, que o Aníbal, né? O Aníbal fez, ele tem um momento que ele jogou num time... crianças, mas era o São Paulinho do Curuçá. Para nós é uma honra, né? É claro, é tudo São Paulo, né, Flávia? Futebol. Mas futebol e Pelé é a mesma coisa. Sim, então, sim. Não dá para separar, né? Não dá. É muito difícil você falar de futebol e não trazer o Pelé. Não tem como. Inclusive, a gente está tentando, né, até com o Marcel Figuer, né, Flávia? Exatamente. Que... Vamos falar pro Júlio, né? Em primeira Opa, mão. quero saber. Para ver se ele concorda. Vamos lá. Claro. De transformar a bola de ouro, o troféu bola de ouro, em Rei Pelé. Rei Pelé. Eu acho que conte com o apoio do São Paulo, né? Eu acho que... Imagine se essa escolha do melhor do ano, que tem todo um glamour hoje, naquela época, né? Se tivesse. Eu acho que ele é o símbolo maior pro atleta de futebol. Sim. Então, não tem dúvida. Vamos... Porque se o troféu Puskás pro gol mais bonito, por que não o troféu Pelé pro melhor jogador? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E quem simboliza o melhor jogador do que ele? Sim. Não é? E é uma forma de você trazer para os mais jovens. Eu tenho um filho de 8 anos. E ele sabia quem era o Pelé, mas ele não tinha noção do que jogou, do que representava. E a partir da passagem do Pelé, que ele começou a se interessar. E aí, ele vai no videogame, compra a carta do Pelé, monta o jogador do Pelé. Então, e ele sempre sabe quem é o bola de ouro. Ah, foi o Messi, foi o Cristiano Ronaldo, foi o Benzema, etc. Foi o outro lá, o croata, o Modric. Ok. Imagina se coloca o nome do troféu Rei Pelé. Maravilhosa ideia. Acabou. Até porque bola de ouro tem várias. Bola de prata, bola de ouro. Agora, exato. Né, troféu Rei Pelé, ele vai eternizar. Conto com o apoio do São Paulo. Vou te contar uma coisa, Flávia, também. Bola, a gente vai se soltando, lembrando. Isso. Em 67 foi a primeira vez, eu tinha 6 anos, que eu fui num estádio de futebol. O São Paulo jogava com o Corinthians. O São Paulo estava numa fila de não ganhar campeonato. E se a gente ganha do Corinthians, era campeão. E estavam ganhando, faltava 1 minuto. E a torcida do Pacaembu lotado, eu no colo do meu pai na grade, literalmente na grade. Campeão, bandeira. Eu falei, nossa, que time. Esse é um time maravilhoso, meu pai estava certo e tal. E aí o Benes faz um gol meio de canela, o Rivelino pelo lado esquerdo. Tal. E nós tínhamos mais uma chance de jogar com o Santos, que estava vindo de excursão. Meu pai disse assim, não vai ser campeão, porque nós vamos pegar o Santos. Eu era pequeno ainda, eu falei pro meu pai, mas eles não vão estar cansados? Esses caras não cansam. E nós perdemos de 2-1 no Pacaembu. Porque era a vida do Santos fazer isso. O Santos monetizava com as excursões. Era como... Por isso que ganhar do Santos era uma vantagem. Sabe que uma vez, e a gente brincava, Flávio, mas eu falo isso com muito respeito, que o Santos deu uma fugidinha do campo em 63, se não me engano, 65, agora eu não vou lembrar, que aí começaram a simular a contusão e o São Paulo ganhou esse jogo. Fez o Caicai. O Caicai, fez o Caicai, tradicional, a arma do jogo. E quando a gente vê uma coisa dessa, fala assim, olha o valor que foi enfrentar o Santos e ganhar. Né? Então a gente tem que valorizar sempre o adversário e a gente faz isso com todos os clubes. E com o Pelé era maior, né? Porque você ganhar do time do Rei, pô, tem que comemorar um mês. Imagina, né? Imagina. Você falou do quadro que o Juvenal guarda com a camisa do São Paulo.
O Juvenal, para você, foi o grande presidente da história do clube? Eu acho que ele foi um dos grandes presidentes, sim. Ele é uma figura que ficou na eternidade, no folclore, na forma dele, assim como teve o Pimenta, que ganhou tudo no São Paulo, ganhou grandes títulos. Mas o Juvenal, como eu trabalhei diretamente com ele, depois o Pimenta me apoia, são grandes figuras, né? E sem prejuízo de outros. O São Paulo tem uma sucessão, não de todos, mas de grandes presidentes que um trabalhou pelo outro. Então tem o Paulo Amaral, teve o Zé Augusto que morreu, mas acho que o Pimenta, que ganhou tudo dentro do campo, internacionalizou o São Paulo. E o Juvenal também fez um trabalho e construiu o Cotia, que é um celeiro. Então acho que todos deixam a sua marca e eu pego um pouquinho do bom exemplo de cada um para tentar fazer uma gestão possivelmente boa. Para ganhar essa Copa do Brasil, o que você precisou fazer, Júlio? Noite sem dormir, conversar com o jogador, em vestiário. Qual o papel do presidente numa conquista desse tamanho? Bola e Flávio, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um cara da bola, né? Então eu não quero, eu não sou um presidente. Claro que às vezes eu assisto na tribuna de honra, mas eu assisto sempre com a comissão técnica. Eu estou muito próximo do futebol. Trouxe para o São Paulo figuras como o Muricy, o Zete na base e outros profissionais que retornaram. Então eu conheço a linguagem do jogador de futebol. E o São Paulo passou por muitas dificuldades, atraso de direito de imagem, e eu dizia para eles, olha, vamos devagar que nós vamos ajustar, estamos reconstruindo. Então eu fui muito verdadeiro com os atletas. E eu viajo muito com o time. É cansativo. Tá presente, eu estou né? presente. E você ganhando, perdendo, vai no vestiário e abraça o jogador. Porque não é só de vitória que vivemos. E uma coisa emblemática, nós ganhamos o título dia 24 de setembro, e dia 23 eu fiz aniversário. Eu e o Caleri. E aí eu estava lá, meus filhos foram almoçar comigo no CT, e eu disse, olha, não vamos jantar, eu não quero estar em restaurante, eu vou ficar concentrado com o São Paulo, mesmo em São Paulo. E aí os jogadores, no aniversário, ele podia estar tomando um vinho, jantando com a família, e eu fiquei lá, falei, ó, Caleri, você faz aniversário também, o que nós queremos de presente de aniversário é o mesmo. Então vamos ficar aqui concentrados. E eu cumpri rigorosamente o roteiro, a hora do lanche, a hora da conversa. Então eu acho que são gestos. Bacana. São gestos. Exemplo. E jogador gosta desse tipo de coisa, e você está na pele dele, porque não é só ganhar. É o acolhimento. É acolhimento. Né? Você tá junto 100%, né? Vestir literalmente a camiseta. Exatamente. Exatamente, porque aí o cara percebe que o presidente tá junto, que não tem... a hierarquia existe pelo cargo e não na maneira de tratar, na maneira de falar, de impor às vezes. São exemplos que fazem um time campeão. Mas a sua tropa vai ser exemplo, né? Exatamente. Se o cara tem um bom gestor, a tropa vai ser boa, mas entendeu? É difícil. Futebol... Bola, eu já... Mas mexe. Nossa, mexe. Toca, exatamente. Eu já vi conversas assim, pô, presidente, obrigado, você está sempre com a gente. Tá junto, claro que sim. Né? E isso faz uma diferença. E não é só junto, às vezes eu tenho rede social, eu posto, eu sempre brinco que eu não sou filho, neto, parente de conselheiro. Eu vim da arquibancada. E aquela minha comunicação é importante, porque é ali que eu falo com o torcedor. Ele nunca vai ver o meu discurso no conselho, que também é importante, mas eu procuro passar isso para o lado de fora do Morumbi, para o torcedor entender que eu também vim de arquibancada, que dá para fazer uma gestão, mesmo sendo um torcedor, com todo respeito à modernidade do futebol. Então eu acho que esse exemplo que passa para o jogador é importante. Quando perdemos em Córdoba Sul-Americana, Flávia e Bola, a nossa área de comunicação, está aqui o Zé Eduardo, foi um momento muito duro, porque estavam lá familiares dos jogadores, eu lá com aquele paletó, porque era o protocolo, recebendo um cheque de vice-campeão dentro do campo. Aquilo é terrível, né? Como dói aquilo. Mas eu fiquei com os jogadores para receber a medalha de prata, ficar com eles. Quando nós chegamos no hotel, no centro de convenção que era perto, estavam lá os familiares dos jogadores. Eu fui de mesa em mesa cumprimentar todos, claro, todos tristes. E nós tínhamos um voo de volta. Eu fui pro hotel, tomei um banho, e aí o Zé Eduardo chegou com o time dele, o Felipe, o Galdieri, e eu já estava imaginando, vamos falar com a torcida. Eu olhei na câmera e falei, olha, desculpa, eu sou um torcedor, não ganhamos, também estamos tristes, mas um time que começa a se acostumar a chegar em decisões, ele pode aumentar a chance de ser campeão. E naquele momento foi importante. Claro que se você vê comentários, o presidente perdeu, não contratou, agora... Mas você tem que falar com humildade, porque a gente sabe que o futebol é assim. O momento da vitória e da conquista é efêmero, e depois vai vir o problema de novo. Júlio, só ganha um. Só ganha um. Campeonato Brasileiro, por exemplo, disputam 20, só ganha um. Só ganha um. Copa do Brasil foram quantos esse ano? 80 e poucos? 92. E ganha um.
você mais perde do que ganha. Exatamente. É estatístico, né? Você mais perde. Não tem outra explicação. Não, exato. E às vezes o torcedor não entende. Óbvio, é passional, ele quer sempre a vitória, ele vai buscar, o meu time é isso, tem que ganhar. Não, quer ganhar, mas não é sempre que se ganha. A emoção, né, do torcedor, ela é assim. Vou contar uma história também engraçada. Nós ganhamos 3 títulos com o Juvenal, Marcelo Portugal, do Gouveia brasileiro, 2006, 7 e 8. Aí, 2009, nós começávamos o Campeonato Paulista e o Juvenal, venha ver o jogo comigo. Ele falava assim, né? Vamos torcer pelo nosso time. E eu fui, grande Juvenal, que Deus o tenha aí. E eu fui no ônibus com ele para Campinas, se não me engano. Tá cortando o bolo hoje com o Rei. Tá cortando, tão junto lá, estão formando algum time. Exatamente. E aí, nós perdemos, acho que da Ponte Preta, não sei se foi 2-0 e tal, um dos jogos. E aí, quando nós estamos descendo pro vestiário, nós tínhamos ganho tudo. Um torcedor levando Juvenal, pé frio. Aí eu falei, ele tá falando comigo? Então é isso, né? O futebol. Esse é o lado bom também do futebol. Sim. Né? A gente tem que entender. O torcedor é através do futebol, Flávio, bola, que ele coloca tudo pra fora. Então a gente sabe que tem que compreender isso. Você se arrepende de ter trabalhado na gestão do Aidar? Olha, eu não, porque deixa eu te explicar uma coisa. O Aidar foi um grande dirigente na década... Ele foi o campeão brasileiro, 86. Sim. Depois ele foi um dirigente que fundou o Clube dos 13. E a proposta dele como candidato a presidente nos deixou muito felizes. Quis o destino que ele fosse mal na gestão. E aí, mas eu não me arrependo, porque naquele momento era a opção que nós tínhamos. Ele representava a modernidade, tinha sido um bom presidente da OAB. E também existe dentro da política de clube uma coisa muito passional pelo poder. Eu conheço bem. Você conhece bem. Às vezes eu vejo, é um percentual pequeno, tá? Pequenininho, não estou falando que é grande, não estou generalizando. Às vezes as pessoas torcem mais pelo poder do que pelo time. Porque uma derrota do time ajuda ele no poder, na questão do interesse particular. Isso deixa triste. Não estou defendendo, mas ele tinha uma boa proposta. Não chegou até o fim do mandato, aquilo fez a aprendizagem para todos nós. Eu acho que é isso. O mais importante se aprende. Aprende. Né? Aprende. Carrega Exato, né? aquela herança e fala, isso eu não posso fazer. Não dá pra fazer. Exato. Exato. O que vai dar certo eu não sei, mas eu sei que isso deu errado. Não é. Exato. Então daqui pra frente isso... E Flávia, bola, é difícil. Às vezes, eu quando assumi em 21, no auge da pandemia, eu sentei na cadeira, o Zé tá lá desde o começo, os meus amigos, companheiros, colegas, colaboradores, e vinha lá o oficial de justiça querendo bloquear a conta. Tinha 4 processos na FIFA. Eu dizia, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que saudade da televisão. Quero voltar. E foi duro, mas nós fomos ajeitando. Fomos campeões paulistas com o Hernan Crespo. Sim, já tirou o time da fila. 2021. E aí saiu da fila e com pandemia. Aí começamos o segundo semestre com dificuldade. A conta é grande, ainda o São Paulo está em reconstrução, não está fácil. E eu tive a pandemia. E eu fiquei internado 1 mês e 2 semanas eu fiquei entubado. Então, quando eu voltei, demorou um pouco para voltar, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu cheguei fui pro CT, os jogadores batendo palma, funcionário, né? Mas quando eu vi a confusão que estava... Lembra? Eu lembro dessa saída do hospital. Foi terrível, Flávio, foi terrível. E 2 semanas apagado. E você vem confuso, né, no começo. Quando eu cheguei no CT, tava uma confusão em São Paulo. Não pelo Crespo, mas tinha uma comissão técnica que estava se desentendendo. Me devolve pros tubos, eu falei assim, eu quero voltar. Eu tava em paz lá. Pô. Mas aí nós suplantamos aquele período difícil e 22 chegamos em 2 finais. Perdemos as 2, mas chegamos. E agora chegamos e conquistamos. Mas é o que você falou, vai acostumando. Vai. Você vai dando aquele gostinho de decisão, o jogador já vai se sentindo mais confortável na hora de decidir. Sim. Faz muita diferença. Faz. Né? E pro ano que vem, quase que certeza que vai chegar. Sim. A disputar, eu tô dizendo. Não vai ser o São Paulo de anos anteriores. Sim. É um São Paulo mais acostumado, um São Paulo mais preparado. Uma pressão menor. Que faz também total diferença para trabalhar. Não tem tanta pressão. Troca esse, demite o treinador, perde 2 seguidas, esse cara não presta mais. E o time começa a ter mais confiança, Segurança, né? Segurança. Eu também nessa gestão nós colocamos uma sala no CT. Tem uma sala do presidente lá. Então eu tô lá, tô no Morumbi, tem Cotia, tem área social. Não é fácil minha vida. E na semana antes do jogo do Flamengo, eu tava lá despachando. Entra, de repente, o Caleri, tinha acabado o treino. Falou, presidente, tudo bem? Tudo bem. Falei, será que o Calera vai pedir alguma coisa? Tava de cabelo já pintado, né? Branco. Aí eu falei, ficou bonito o cabelo. Não, eu entrei aqui para dizer, nós vamos ser campeão. E saiu. Falou, sabe? Eu falei, caramba, que gesto. Que bom, né? Tamanha confiança. E ele foi o cara que fez o gol no Rio de Janeiro, né?
Então eu sentia que o elenco estava E ele ainda não tinha marcado na Copa do Brasil, né? Não tinha. É inacreditável, né? O destino. E você teve lá um lance do Nestor, que pôs a bola na cabeça dele, depois o Nestor decidiu. Então, deuses do futebol, eles existem. O Nestor Mas era ajuda vaiado. quem trabalha, tudo. né? Quem trabalha direito. Exato. Exato. Sua chance de acertar é maior, né? Por que, que o Pelé foi o exemplo que foi? Porque ele treinava, porque ele se cuidava Muito. fisicamente, né? Muito. Esse é um exemplo. Por que, que o Rogério Ceni fez tantos gols de falta e de pênalti? Porque treinava. Então, eu acho que o prêmio vem com o trabalho, como você falou. Flávio, ele gostava do São Paulo, seu pai? Claro que gostava, bola. Não, claro que Claro que gostava. gostava. Não sei. Às vezes ele não gostava. Não tem essa. Meu pai não tinha essa de não gostar. Ele sempre, o Júlio até falou que nunca viu meu pai falando de, né, desdenhando algum time. Nunca. Não, ele nunca. Não, mas publicamente não. Mas de repente mas ele, não, ele dava aquela provocadinha quando São Então, Paulo perdia em você. O exemplo é dentro e fora das câmeras. Ele era igual. Era Ele igual, não né? falava, não falava. A Cris está aqui também. Não isso. falava. E ele gostava. Porque a mãe da Gostava Flávia, de jogo presidente... bom. A questão é que gosta de jogo bom. Ah, então ele não assistia jogo no Brasil, né? Desculpa, gente. Ai, para. Você não sabe, Júlia, a mãe da Flávia, quando o Palmeiras perde, ela me manda mensagem, ela fica mesmo? provocando. Ela é gremista? Ela é gremista, fanática. mas deixa eu contar, meu pai odiava ver jogo com ela, porque ela não para de falar e fica mesmo? reclamando. É corneteira. Demais. mas Corneteira? ela assiste, ela entende super Qual o nome de da sua futebol. mãe, Flávia? Lenita. Dona Lenita, um beijo. Beijo, dona Lenita. Gremista. Desculpa pela vitória contra o Grêmio, hein? Desculpa. Nada pessoal, hein? Tô devendo essa mensagem pra ela. Bem lembrado. Exatamente. O Grêmio é uma grande instituição, né? O Grêmio tem uma história maravilhosa. história bonita. Mas você sabe que o Pelé ele realmente sempre respeitou. Mas uma coisa emblemática que deixava a gente feliz por tabela foi o tabu contra o Corinthians, né? Ele contra o Corinthians parece que ele jogava Judiava, um triplo. né? O Pelé era excepcional, mas contra o Corinthians acho que acontecia algo sobrenatural. E ele ficou não- um tabu grande, né? Ficou. Ficou. Acho que enquanto o Pelé jogou, o Corinthians não foi campeão. Foi. Exatamente. No período que o Pelé foi período que o profissional, Pelé- o Corinthians... é. Por que ele parou, hein? Tinha que ter continuado, porra aí. Não, mas tem seres, Tem que dar chance tem para atletas, os tem outros. esportistas que não poderiam parar nunca, né? Eu acho. Se você pegar o Pelé, o Ayrton Senna, o Cassius Clay, Muhammad Ali, Michael Jordan. Michael Jordan, esses caras não podem parar, eles tinham que ser eternos. Mas como fazer, né? Não Fica dá. na nossa memória, né? Exato. E cabe a nós levarmos esse legado, essas histórias, desses mitos para os nossos filhos, para os nossos netos e deixar a coisa andar porque merece. Merece. Aliás, a iniciativa da revista Placar, falo revista porque eu colecionava revista. Eu também. Eu colecionava. Tá? E eu tô vendo aqui algumas capas de revista. Nossa, dessas aí eu tinha algumas. E aí um dia eu fiquei surpreendido já adulto, minha mãe jogou fora. Tinha jogo de botão. Falei, mãe, não faça isso. Onde tá? Eu dei para não sei quem, aquelas coisas. Mas naquele momento, eu sempre imaginava que o Pelé, quando viesse a notícia da perda do Pelé, seria o que aconteceu, uma comoção. Então a revista Placar, com esse nome feliz, está de parabéns. Acho que o mercado publicitário tem que ouvir essa conversa, tem que apoiar, porque é legado mesmo. E o que nós precisamos nas gerações são exemplos. Então precisamos trabalhar. Todo mundo erra. O Edson errou, o Júlio erra, Flávia, você, todos nós erramos. Mas o exemplo dele no esporte, honrando a camisa do Brasil. O Pelé se despediu de São Paulo no Morumbi, em 71. Exato. Sabe? E o teu filho deu o pontapé inicial com a camisa da seleção, no Exato. Morumbi. Então, para nós, o futebol divide a paixão dentro do jogo, a gente quer ganhar, mas fora. Claro. É um produto, é o esporte. Único, né? né? E é o que vai. E, inclusive, Júlio, a gente queria te parabenizar, te presentear Ô, louco. com uma edição especial que... Isso aqui é maravilhoso. Essa foto, tem coisa que é o destino, né? Tem coisa que é o destino, né? Essa Tem algumas reportagens Puxa vida. da história da Placar com o Pelé. Nossa, que belo presente. Inclusive, eu fui dar Depois uma a Flávia vai Cris. assinar. Boa, eu acho justo. Não é? Porque eu fui dar uma pra Cris, amiga da Flávia, ela falou, essa eu já tenho, e autografada por ele. Aí fica não, tá bom, difícil, então né? fica com duas. Aí fica imbatível, né? Não tem problema. Essa cabeçada em 70 contra a Inglaterra é maravilhoso. Gordon Banks. Aliás, aí o Gordon Banks fez uma defesa de Pelé. Fez uma defesa de Pelé. Olha. Não, e você naquela Copa de 70, o drible que ele deu no Mazzucchi, nesse mesmo jogo ele pegou uma bola de primeira, que ele bateu o tiro de meta. Verdade. Né? Então, aquele contra a Tchecoslováquia. Então, até isso o Pelé foi genial. Ele fez os gols e os que não entraram foram mais valorizados até que muito. E ele ficava bravo com isso, né, Flávia?
Ficava. De comentar os gols que não deram fez. certo. Que coisa, Que né? não Que ele se empenhou. Porque foi arte pura, E né? plasticamente. Plasticamente. Tinha que entrar, né? Tinha, por Como que não? assim, né? Por que não? Existem coisas que... inclusive eu estava vendo hoje, a gente está gravando, né? Hoje, 23 de outubro, o Pelé é tão grande, é tão mágico, e os argentinos gostam tanto da gente, que eles marcaram as eleições presidenciais do segundo turno pro dia 19 de novembro, que é o dia do 1000º gol do Pelé. É o dia do 1000º gol, é verdade. É um negócio, né? Não, mas você sabe que o Pelé tem umas coisas da natureza, que nessa foto e outras coisas, que é uma coisa meio fora daqui, né? Mas é. O destino Ele não é à toa que quando ET, ele... né? Já falaram. Ele é um ET, o Pepe, O Pepe fala, né? O Pepe fala. Agora eu lembrei, Flávia, também, Bola, de uma das homenagens que ele recebeu no Morumbi, me marcou muito uma coisa. Foi no Salão Nobre, eu estava chegando, e de repente eu chegando meio atrasado, porque eu estava no SBT, larguei do SBT lá na Anhanguera, longe para vir. E era 11 horas da manhã, eu consegui dar vazei do trabalho, da firma, vazei da firma. Motivo Seu nobre, Silvio, né? eu tenho que... Silvio, desculpa, eu tenho uma visita a um cliente, era o Pelé. Aí quando eu tô chegando atrasado, vem o Roberto Dias, que era funcionário de São Paulo, já falecido, acho que estão juntos agora. O Roberto Dias vem, e o Roberto fumava muito, ele vem com aquele macinho de cigarro, tira o maço de cigarro do bolso. Ele falou, não, eu tenho que dar um abraço no Pelé, porque foi o cara meio genial. E o Pelé, nesse dia, quando eles se encontraram, eu nem sei se tem foto disso, e o Pelé falou assim, eu gostava do Roberto Dias porque ele me marcava na bola, ele nunca me deu um pontapé. E naquele tempo, São Paulo construindo o Morumbi, tinha uma dificuldade com o time, e ele falava, o Roberto Dias nunca foi desleal comigo. E eu nunca esqueço disso. São momentos que a gente vai colecionando. Sim, vai guardando. É pena que agora não tem mais celular. Naquela época não tinha celular. Você podia registrar tudo. Não tem mais jeito. Mas o que o Roberto Dias não batia, o Chicão bateu. Chicão bateu. Não tem problema. Um cobriu o outro. Né? Também porque se deixasse solto... Mas o Pelé nunca fraturou, né? A perna, assim, não, né? Jogo não. Jogo não, né? Porque ele nem fora de jogo. tinha muscular, problema, mas não era. Não é? Ele era incrível. Que coisa, né? Ele nunca teve, assim, uma Todo ele fratura. era muito forte, né? Era muito. Era um atleta na acepção da palavra, né? Exatamente. E mesmo fora dos campos ele se manteve. Isso que eu achava muito lindo nele. Que mesmo com idade ele se cuidava, gostava de estar em shape. Ele gostava, fazia falta pra ele o exercício, sim, a atividade sempre física. Fez, sempre. Mas o futebol não, né? O futebol não. Mas o exercício em si, ele sempre, diz que o Pelé era sonâmbulo, fez. não era? Sim, no início da carreira dele, bastante, né? Aí depois eu acho que de tanto viajar, parou de ser sonâmbulo, mas era. Assim, mesmo? No início, sim. No início da alguns carreira, jogadores, alguns jogadores. Eu criei no São Paulo o Camarote dos Ídolos. Eu tenho o maior respeito por quem jogou. Sim. E tem lá, são 1000 lugares, e todo jogador de São Paulo com regulamento. Legal, 1000 lugares, 1000 lugares, e eles não pagam ingresso. Então, por exemplo, mas tem um regulamento, jogou tantas vezes, foi campeão, porque senão não cabe. Você abre também para o torcedor assistir ao lado dele. E lá, os ex-jogadores falam muito, contam muitas histórias, né? Então, eu acho que essa coisa de você valorizar quem construiu a história do clube é muito importante, né? Então o Pelé tinha essa relação com o Santos, com o Cosmos, mas com os outros clubes de muito respeito. Mas o compromisso dele com a seleção brasileira era algo incomum, que hoje não se tem mais, né? A seleção brasileira é importante, mas não se dá mais o mesmo valor ao torcedor. O torcedor não tem a empatia com a seleção e precisa voltar. Porque a seleção mora na Europa e é inevitável. E isso não é uma crítica a ninguém. Não. São jogadores brasileiros que moram lá. Vão embora muito cedo e aí por uma questão mercadológica, que hoje é impossível, o senhor sabe melhor do que ninguém, segurar um atleta aqui. Não dá, difícil. Inclusive, parabéns por ter repatriado o Lucas. Foi bom, né? Pro futebol brasileiro foi bom. Claro. Né? Pro torcedor São Paulino ainda mais. Claro. E eu tive com o Lucas há pouco tempo, um menino de ouro. Nossa, família baita maravilhosa. Moleque. Que cara, que profissional. É isso que a gente precisa. A gente precisa de ídolos aqui. Precisa de ídolos. E ele tinha opções, né? Fora do Brasil, mas veio, ficou. Agora vamos lutar para que ele continue, é uma outra luta. Conta pra gente, presidente. Vamos lutar, é o que eu penso todo dia, é o que eu trabalho todo dia. Mas ainda temos algumas rodadas do brasileiro. Não, mas esse brasileiro não tem mais. O São Paulo tem mais o que fazer. Temos que fazer uns pontos. Temos que fazer uns pontos aí, gente. Tem que fazer uns pontos aí. Vamos ver que não tem. Sim. Não, tem que fazer uns pontos. Não dá pra ser campeão, não vai ser mais rebaixado. Não, mas tem que fazer uns pontos ainda, pra ficar mais pontinhos, confortável. E até mesmo pra ter um pouco mais de receita, né? Claro. Tem prêmio, tem tudo, mas eu acho que colocação. Ganhar ponto pra sair um pouquinho mais daquela colocação, crescer um pouquinho mais.
Mas assim, o futebol, quando a gente tem os ex-atletas, que hoje são amigos, eu vou reabrir o memorial. Até o memorial eu herdei, ele fechado, com problemas, fora as dívidas. E nós vamos reabrir dia 31, vocês vão ser convidados. Legal, é legal. E eu estou fazendo uma geração lá, um box lá, geração dente de leite. Porque na época, em 69, 70, eu tinha 8 anos, todo mundo queria ser jogador de futebol. Espelhado no Pelé. Então eu vi o Muricy no dente de leite. O Muricy é mais velho que eu há alguns anos, e eu via, pô, quero ser o Muricy, né? E eu jogava na várzea, claro, que eu jogou não demais tinha. também o Nossa, Muricy, né? foi um craque. Antigamente a Tupi falava assim, craque na bola, craque na escola, o cara tinha que ter um boletim. E aí ele ganhou acho que 5 ou 6 bicicletas de melhor em campo. Então o Muricy foi um grande jogador, né? Jogou com o Pelé, contra o Pelé algumas vezes. Então eu reverencio toda essa passagem da formação de atletas, né? Eu brinco que na várzea eu brincava, não era bobo, mas não seria nunca jogador, mas era o nosso sonho, na TV Tupi, naquelas coisas, o Pelé, o Gerson, o Muricy, o Pedro Rocha, né? Então esse momento é importante. Então dia 31 nós estamos reabrindo o nosso memorial com a geração dente de leite lá dentro, que é registrado. Que legal. Né? E o São Paulo, só é o São Paulo hoje, por esses caras terem passado, Exato. terem conquistado Sim. títulos, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Eu acho que quem deixa a história para trás não merece ter êxito ali na Não frente. pode. Porque futebol, além do DNA, né, de quem joga, é o DNA do dirigente que ele tem que entender. Eu estava falando com vocês, a academia do Palmeiras da década de 70, os grandes clubes paulistas do Brasil, e a gente tem que entender isso, né? Quem está representando uma instituição tem que entender. Então o fato de você entender é enaltecer aqueles que vestiram a camisa e construíram. Colocaram lá um tijolo importante, né? Então outro dia eu fui ver os dentes de leite todos, mais velho que eu, minha idade, e nós fomos tomar uma cervejinha lá no Rio E hoje Pequeno. já é tudo implante, não é mais Tudo. dente de leite. Não, Hoje tudo implante. já passou do permanente, não, caiu dente de dos leite não, permanente, tudo hoje é tudo implante. tudo implante. E nós fomos lá na Portuguesinha do Rio Pequeno, né? O presidente veio aqui, uma cerveja, estava eu, o Muricy, e encontrei lá o Colonésio, o Vitor Hugo, o Ministrinho, que é o Guerra, jogadores da época, Legal. que era o Eli Coimbra e o Roberto Petri, Sim. que faziam. Então a gente vive o futebol, né? E acho que viver o futebol é se entregar a isso. Senão não tem graça. Não tem graça. Perde a essência. Perde a essência. Exatamente. E tudo que não tem essência não tem Morre, valor. Exatamente, acaba... É fútil, né? Exatamente, se dissolve, perde, se desmancha. Exatamente. Não se Presidente, Acaba, né? você falou em várzea, jogo de botão, em revista Placar. Sim. A gente tem um quadrinho aqui especial. Ih, rapaz. Agora eu já fiquei com medo. Não, essa é fácil. O cara foi no Roda Viva, vai ter medo da gente. Vai ter medo da gente. Lá a cadeira gira, o cara tem que dar pirueta pra responder. Metralhadora giratória. É pior que guerra. Que a gente, justamente para resgatar esse espírito e contar um pouco da história da Placar, que tinham as carinhas que a gente recortava para colocar no jogo de botão. Sim, Né? sim. Então a gente pede para todos os nossos convidados fazer as 11 carinhas do Do seu meu time time. ideal, É, o seu mas time obviamente ideal. a gente só não Pelézão. abre mão do 10. Tá, não, 10 não começar com 10. 10 é o Pelé, tá? Goleiro. O Pelé do São Paulo, vamos dizer assim? Pode ser, né? Pode ser, não, tem que ser o Pelé. Neste Pelé, momento Pelé. Tá pode bom. ser. Pode, não, ela Não, falava que manda. goleiro é uma discussão eterna, né? Eu acho que o Zete pelas conquistas, o Rogério Ceni também, mas o Zete pelas Não, mas conquistas. geral, tá? Geral, você pode do que colocar você todos, viu. todos os que atemporal você- de qualquer Mas time. pode escalar mais que um? Não, um por posição. Um por posição. Um por posição. Não necessariamente que tenham jogado no São Paulo. Os tá. seus 11 ideais. Nossa senhora, vamos lá. Da sua Tá, então vamos lá. Acho que puxa vida. Mas Não pode é ser do fácil. São Paulo, se você ser. tá com eles mais frescos. Mas tem vamos problema. lá. Eu acho que goleiro do Brasil, o Gilmar dos Santos Neves, acho que foi um grande goleiro. A gente tem que é Brasil todo, né, que nós estamos falando, né? Eu acho que lateral direito a gente tem que pensar aí no Cafu. Eu acho que o Cafu foi um grande lateral. O zagueiro central, a gente pode trabalhar com o Oscar. Já estou chamando os jogadores de São Paulo. Só não põe o Dario Pereira, que é uruguai. Porque nasceu no lugar errado. É o seu jogo de botão. Seu Júlio. jogo de botão. É o seu Do jogo de jeito botão, que não é o você quiser, nosso. Não é o Exato. nosso, é o seu. E nem o de vocês aí em casa. O jogo de botão dele. do presidente Júlio. Então eu vou pôr o Gilmar lá daquela... menino, não é do dela. presidente, é do menino menino. Júlio. Então vamos lá, Cafu, Oscar, Dario Pereira e Leonardo. É tudo São Paulino, hein? Caramba. Não, eu acho que aí o meio campo nós vamos trabalhar com o Zito, com o Pedro Rocha, com o Pelé.
E o Gerson jogava com 4 nesse 4, meio de campo. tá aí no 4-4-2. E no ataque, Miller e Careca. Podem falar, pô, faltou esse, faltou o canhoteiro, faltou o Tostão. Mas é meu coração. Não posso falar contra o meu coração. E o treinador? Tele Santana. Tele Santana. Tele Santana. É engraçado, né, Flávia? Como as Eu falei de coisas, cara, hein, Tele? as coisas convergem. O Grafite veio aqui e escalou mais ou menos esse time. É mesmo? Mais ou menos? É. É difícil. É que aí ele colocou o Neymar Uhum. no ataque. O ataque foi Neymar e Grafite, mas Não, colocou Gerson, E Cafu, posso dizer, Bola, Tele. claro, dá pra você colocar Ademir Sim. da Guia, Rivelino, o Leandro do Flamengo, o Zico, poxa vida, dá pra colocar, lógico, daria pra colocar. Mas aí o coração, aí eu fiz uma homenagem ao Gilmar, que é o goleiro lá, primeiro campeão do Sim. mundo, e aí a gente E vai que jogou com o trabalhando. Pelé, né? É o Jogou time com que o Pelé. dá um quentinho no Dá seu um quentinho no coração. Toda criança tem. É aquela coisa que fica babando. Eu Exato. que nem jogava futebol também amava o Zico e olhava o Zico. E os melhores de 1 a 11, você monta 10 times. 10 times, 10 exatamente. É muito difícil. Teve muito contato com o Tele, Júlio? Tive. O Tele eu tinha um Era um programa mágico mesmo. Mágico. O Tele eu tinha. Tanto é que nós fizemos uma estátua pra ele. Fez Sim. lá. Que Espetacular. até nós não entendíamos porque ele não tinha uma estátua, né? O Tele, até hoje a torcida canta o nome dele. E Flávio e Bola, engraçado, que eu tinha um programa de rádio na FM Imprensa, que está aí até hoje, e na época que eu era do SBT, que eu fazia um programa Emoção Tricolor, que era dedicado ao São Paulo toda segunda-feira. E o meu patrocinador era uma empresa do grupo do Silvio Santos, e eu fazia cobrindo o São Paulo. Aquele tempo era um gravadorzinho, você ia com o gravador, não tinha imagem, não tinha celular. E eu via o Tele trabalhar, eu tinha acesso e queria fazer uma entrevista com o Tele. E o Tele estava um tempo com uma birra com a imprensa. E foi engraçado esse dia, porque eu cheguei no vestiário e eu falei assim, professor, posso fazer 2, 3 perguntinhas? E ele, para provocar a imprensa, porque o Tele não era fácil, ele falou, não, menino, nós vamos fazer uma especial. Eles que esperam, falando alto, ele que espera. Eu fiz um programa de 20 minutos com ele. Olha. E foi um dia de glória, porque ele provocava. Eu vou falar para ele, com ele, porque ele é um programa do São Paulo, não é vocês que inventam notícias. Olha aí. Então, eu nunca mais esqueço disso. E vi ele treinando o Cafu, vi ele treinando o KT, que faleceu, e ele ensinava o jogador. Então, o Tele, ele dava o exemplo, ele pegava, cruzava, olha, tem que fazer isso. E ele era um cara magistral. E claro, tinha personalidade, era um cara difícil, no dia a dia não era tão fácil, mas ele formou, né? O Muricy foi auxiliar dele, ele tinha o futebol da beleza, da arte, não gostava de pontapé, então ele deixou um legado, né? O programa é legado, deixou um legado. Tanto é que o Abel, o técnico do Palmeiras, tem o Tele como, Tem. como grande né? exemplo, tem. referência. Tem. Né? E às vezes a gente não dá o valor que merece. Exato. Né? Por estar todo dia. E eu ainda bato na tecla com a Flávia. A Flávia não concorda muito. Eu ainda acho que nós, como brasileiros, fizemos muito pouco pelo Pelé. Eu acho que a gente tem que fazer muito mais. Tem espaço para fazer. Tem espaço. E em todos os sentidos. Eu acho que a gente valorizou pouco por tudo que ele representou o Brasil. E a gente recebe mensagem de gente que foi no consulado na Ucrânia, na Bósnia. Brasil, Pelé. Não tinha nada a ver com futebol. O Pelé era ele do Brasil. transcendeu a questão do esporte, né? Eu acho que falta um pouco dessa entrega nossa para com o que ele fez. E ele foi tão importante, foi ministro dos esportes, né? O Pelé, ele conseguiu marcas assim, que está acima dos clubes. Ninguém aqui está falando do Pelé porque admira o Santos, o Corinthians, o corintiano, o santista, o palmeirense, o flamenguista. O Pelé jogou com a camisa do Flamengo, né? Jogou com a camisa do Vasco, salvo engano. Sim, foi no Pelé era jogo. de todos, né? Então, quando ele vestia a camisa de seleção, era magistral. Estou vendo uma camisa aqui na revista, ó. Pode mostrar, que presidente. é a camisa da seleção paulista. E exatamente. Que é um legado do futebol paulista. Que pena que o calendário não propicia mais isso. Mas era um dos uniformes mais lindos, até porque é tricolor. E do Mas lado lindo. dele é a rainha, né? A rainha. Esse jogo foi no Maracanã e a seleção paulista ganhou. Eu não lembro agora o placar, foi 2-1. Eu tô aqui com a memória tentando buscar, mas foi um jogo importante. O calendário hoje é o grande problema do futebol brasileiro. Problema. Calendário. O Brasil precisa de uma liga de futebol. Não adianta os clubes terem momentos importantes. O São Paulo, o Palmeiras, a Fortaleza tem que estar unido como produto. E os clubes têm esse desafio de se entender. Eu sempre, cada lugar que eu vou, falo, vamos tentar se entender, parar com diferenças menores, rasas, né? E a gente tem que pensar no produto.
Né? Pensar como empresa, né? Exatamente, né? exatamente. Porque tem retorno, Porque, entretenimento. exato, precisa, né? Precisa, Faz parte. precisa. Para alimentar e representar Exato. Tá o difícil negócio, sair né? isso hoje. Tá difícil, eu tenho esperança, eu sou otimista, mas tá difícil, porque ficaram 2 blocos, cada bloco tem interesses também de bancos que estão de um lado e de outro, advisors, essas coisas aí, investidores, e aí quem sofre com isso é o futebol. Nós conseguimos, com a eleição do presidente do CBF, Edinaldo, uma homologação da Liga para o Campeonato Brasileiro, que era o mais difícil, e agora os dirigentes têm que ser competentes em fazer. Nós temos que nos entender. Sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir, mas é um processo que está cansando. Eu confesso que está cansando. Porque se vai gastando energia e não tem retorno, você dá Exato. um passo para frente, Já três pra chega trás. os direitos puxa. de transmissão do Campeonato Brasileiro, de novo os clubes vão estar de forma individual negociando. Tinha que negociar coletivo. Quer ver uma coisa que ninguém discute? Qualidade, eu viajo muito com o time. Vestiários, gramados, estádios, sem a menor condição. Sabe, você vai em estádios, eu não quero nominar aqui, eu quero ser elegante, mas não tem menor condição de você Receber um jogo de Série A. Exatamente. Exato. E não tem protocolo. O Morumbi a gente faz isso com o maior gosto. Então, tem um protocolo para o vocês adversário. fazem isso e tem um custo. E tem um custo. A verdade é essa. O outro que não essa está é a fazendo, questão, ele está economizando esse dinheiro e não está Outra certo. coisa, Flávia, você vê bola assim. Quantas vezes o Santos foi campeão em 73 com a Portuguesa no Morumbi. O Corinthians quebrou lá o jejum em 77 no Morumbi. O Palmeiras em 93 no grandes Morumbi. jogos, né? Essa coisa de você jogar, e nós fizemos isso com a Leila, com o Palmeiras, nós jogamos no Allianz, eles jogaram no Morumbi, é civilizatório. Tem que ter isso. Parar com essa coisa. A questão da briga, da torcida, é lá. Mas nós, dirigentes, temos que entender que é produto. Então eu acredito, eu sou um otimista. Não, e cabe a vocês, dirigentes, mostrarem que é o produto, que o caminho é esse que vai ser bom para todo mundo. Isso. É aquilo que a gente está falando, o exemplo. O exemplo. É o exemplo. É. Se os presidentes se falam, se as instituições estão unidas, tá tudo certo. Tá tudo certo. É o futebol que ganha. Exatamente. Né? Porque aí você não precisa ir para Barueri, num gramado ruim, você não precisa ir para o interior do Paraná. Exatamente. Nada contra essas cidades. Mas o senhor investe num time, em jogadores, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, e você não pode colocar para jogar em qualquer lugar. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que colocar em estádio bom, em gramado bom, em vestiário bom, porque aquele teu ativo custa caro. É verdade. Um jogador hoje é 50, 100 milhões. Não, e você vê, né, Bola, assim, a complacência às vezes da arbitragem. Nós acabamos de ver um jogo que o Rames Rodrigues jogou muito bem. E o Bruno Alves, que foi jogador nosso, sem maldade, ele entrou violentamente, poderia ter fraturado. O VAR não chamou, ele não deu cartão amarelo. Quer dizer, então nós precisamos ter critério, uma escola de arbitragem profissional. Tem muita coisa para trabalhar. E não é um trabalho de 2, 3 anos. Sim, talvez é uma década. progressivo. Mas precisa começar. Mas Precisa começar. Ficar empurrando não Exato. vai resolver o problema, varrendo para debaixo do tapete. Né? Exatamente. Porque errar, a arbitragem vai continuar errando. Vai. Para A, para B, Vai. para X, para Y. Mesmo Isso com o VAR também tem erros, mas você começa a trabalhar, Pode né? melhorar, né? Para melhorar, Muito. exatamente. O futebol como. precisa. Flávia, aperta o homem. Jura? Mas Aperta agora. Pode apertar. Você pode chorar. Não, Vai chega de chorar junto? Não, Não, vou tá chorar. bom então. Júlio, tá acabando a nossa resenha. Que pena. É uma delícia Delícia conversar. Tá sendo muito gostoso trazer todo mundo para contar essas enormes histórias e hoje num dia mega, mega especial. E a gente gostaria que você falasse. Você tem a oportunidade de falar mais uma vez para o Pelé. Ele está aqui com a gente. Então, o que você gostaria ainda de falar para ele? Se não Puxa deu tempo vida. de dizer tudo. Obrigado, Rei. Obrigado. Você foi um espelho na vida de todos os brasileiros e como eu gostaria de ver você mais jogando, né? Às vezes eu me pego, assim, meu pai se foi, eu falo assim, puxa, como eu queria abraçar mais meu pai, né? Não tive... A vida da gente é uma correria. Então eu quero agradecer, e no caso do Pelé, eu queria ter convivido com ele, ter visto mais ele jogar. Mas o programa é muito feliz, né? Legado. E ele deixa também uma família muito bacana. A Flávia, uma grande profissional, que cuidou quando eu operei os joelhos. Eu operei os 2 joelhos, ligamento cruzado, menisco e tal. E ela era uma das fisioterapeutas. Era A boazinha. A boazinha. A fofa. Ela judiava de vez em quando. É isso que eu ia falar. Tinha uma outra lá, não vou falar o nome, que judiava muito, né? Manequinha, Manequinha, contigo. beijo. E eu fiquei 6 meses tratando, porque eu operei de uma vez só. Os 2 joelhos. Então era menisco, um suturei, outro cortei. Diz que ele não queria ser jogador de futebol. Não queria. Né? Imagina se Mas foi fosse. tudo resultado da várzea. Foi a arrebentando. várzea, exato. Então, o legado que o Pelé deixa, e eu fico feliz, a Flávia
depois a história registrar, filha do rei. A Flávia não só é uma grande profissional, se comunica bem, aí é um segmento novo. Exato. Não é mais só uma grande fisioterapeuta, mas comunicadora, assim como você, Bola. Então, hoje, no dia do aniversário dele estar aqui, eu só tenho Muito gratidão. especial. Eu sou muito grato às coisas. Da onde eu vim, eu tenho que ser muito grato a Deus. Eu vim do extremo leste, a maioria eram de corintianos. Eu, São Paulino, eu tinha que torcer, era uma minoria. Quietinho. Era duro, meu, era Eu duro. imagino. Eu sofria bullying, o São Paulo não ganhava nada. Eu escolhi um time que não estava ganhando. Não tava ganhando, uma não época é? que não se ganhava. Então é duro, né? Então, mas eu vim da Zona Leste com muita essência, simplicidade. Até hoje eu tenho. Às vezes eu vou lá visitar, porque você não pode perder isso. E para mim o Pelé teve esse exemplo da simplicidade, da humildade. Muito, Então falta muito hoje. Falta para dirigente, para jogador, para membros da imprensa, falta para todo mundo. Então nós precisamos ter no legado do Pelé esse exemplo. Então eu estou muito feliz aqui, quero agradecer ao rei. E a gente gostaria de ter convivido mais com ele. Que ele ficasse jogando até 100 anos. Porque daí o Corinthians também não ganhava nada. Né? Tá bom. Aí vou lá. Eu gosto assim. Bullying, bullying, bola. E se você gostou, ó, deixa o joinha. Se não gostou também, ajuda a gente, né, Flávia? Exatamente. E se não ativou ainda o sininho, gente, Sininho. por favor, sininho, compartilha com... Aviãozinho. Sempre. Né? E muito obrigada, né, E Bola? só lembrar, já que falamos do Corinthians, É. ó, entrevista super especial com o Renato Augusto, placar de outubro nas bancas. Tem sempre uma banca perto de você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Matéria legal do Renato Augusto. É um cara que representa muito o Corinthians. Não sei se vai renovar, mas tá tudo aqui, ó. Você vai ficar sabendo. O legado do rei dessa semana fica por aqui. Foi super especial. Super especial. Recebendo o presidente, o atual e o futuro presidente do São Paulo, Olha aí. Júlio meu César time. Casares. Olha, a Flávia. O meu time, Flávia, o meu time. campeã da Copa do Brasil, a Flávia. Veio até de pé camisa. quente. Veio mesmo? Lógico. Veio. Lógico, no dia Veio. Eu não seguinte. vi esse capítulo. É, com Gravou. o grafite. Eu quero. É com o grafite. Eu te mando. Ah, do grafite, manda. Eu te mando, filho. Bola, Presidente. parabéns. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E um grande Obrigado abraço a pelo todos. convite. Que programa maravilhoso. Obrigado. E Gostoso. boa sorte nas Obrigada. eleições. Muito obrigado. Voltamos aqui um dia. Com Deus certeza. quiser.